21 de novembro de 2009, essa foi a data em que Guarani e Bahia se enfrentaram pela última vez. Na ocasião, o tricolor baiano venceu o Bugre por 2-0 jogando em Pituaçu. Mas em relação aos confrontos dentro do Brinco de Ouro, é o Alviverde quem carrega um retrospecto muito favorável. Foram 18 partidas disputadas em Campinas, com 11 vitórias bugrinas e 7 empates. Mas mesmo sem nenhuma derrota sofrida dentro de casa para o tricolor baiano, o elenco sabe que no atual momento o duelo promete ser muito complicado. O Bahia também, né? Uma grande equipe, uma equipe de Série A, vem numa boa sequência, mas assim, jogo é o jogo, como eu falei, cada jogo é uma final, porque o Guarani não pode estar nessa situação. O Guarani é time camisa grande, está lá em cima, mas a vitória ajuda muito, né? Ajuda porque você dá confiança e aos poucos as coisas vão dando certo. Autor do gol da última vitória do Guarani, Matheus Lud, que não tem presença garantida entre os 11 titulares. Isso porque Matheus Pereira retorna à lateral esquerda e a disputa na direita volta a ficar acirrada com Lucas Ramon. Bruno José, que também foi desfalque na última partida, volta a ficar à disposição de Mozart e deve iniciar como titular. Ao lado de Bruno José, Giovanni Augusto deve fazer mais uma vez a função de falso 9, que acabou dando certo nas últimas rodadas. No meio-campo, o trio de volantes deve continuar o mesmo pela 4ª rodada consecutiva. Com isso, um provável Guarani vem com Kozlinski no gol, Lucas Ramon ou Matheus Ludic, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira na zaga, Leandro Pereira, Silas e Eduardo Persson no meio e no ataque Bruno José, Giovanni Augusto e Maxwell ou Iago. E para quem quiser comparecer ao Brinco de Ouro, os ingressos estão sendo vendidos de maneira online e também nas bilheterias do estádio. Os preços variam entre R$20 e R$100. Jogo importante, muito importante. O Guarani vem de uma vitória importante contra o Cruzeiro, mas para sair da zona de rebaixamento, pode sair com uma vitória contra a equipe do Bahia. E agora as informações do Bahia na reportagem de William Tales. Pela 4ª vez na temporada, o tricolor está a 3 jogos sem vencer. Agora foram 2 empates com Grêmio e Vila Nova e uma derrota para o Atlético Paranaense. Somados ao triunfo contra o Brusque, esses são os 4 primeiros jogos de Henderson no comando do esquadrão. Os 5 pontos conquistados no período contrastam com os 12 que ele faturou em seus primeiros 4 jogos no Botafogo no ano passado, quando levou o Alvinegro ao título da Série B. Apesar dos maus resultados, Henderson defende o desempenho da equipe em 3 das 4 últimas partidas. Eu acho que a gente fez jogos muito concentrados, um jogo de boa qualidade, argumentando, criando muitas oportunidades, fazendo com que o adversário tivesse realmente dificuldade em chegar ao nosso gol. Após a derrota para o Furacão, o tricolor tem apenas 2 sessões de treino de olho na partida contra o Guarani. Com a maratona, os jovens do elenco vêm ganhando cada vez mais espaço. Até agora, André, Gabriel Xavier, Miqueias, Falcão, Gregory, Marcelo Rian e Zé Vitor já tiveram oportunidades. Para não chegar pela primeira vez no ano à 4ª partida sem triunfo, o tricolor vai lutar pelos 3 pontos em Campinas. No entanto, nos 4 jogos que fez contra equipes da zona de rebaixamento, o Bahia somou apenas 4 pontos. Para evitar um novo tropeço, Henderson pede que o time mantenha o mesmo nível de concentração que tem nos grandes jogos da temporada. Então a gente não pode simplesmente criar mobilização para esses jogos, que são jogos, de equipes que estão brigando muito pela classificação, ou na Série B, ou na Copa do Brasil. Às vezes equipes que às vezes estão um pouco embaixo e que têm qualidade também, e que podem nos vencer. A informação que eu recebi é que o Giovanni Augusto tem uma proposta para deixar o país. A janela de transferências vai abrir agora, na segunda-feira, dia 18, e vai fechar no dia 15 de agosto. Ele teria sido liberado para cuidar desses assuntos, não treinou e está fora do jogo de amanhã contra a equipe do Bahia. Guarani não se pronuncia, não tem nenhuma informação e a assessoria de imprensa vai passar a informação só naquele momento, 1 hora antes do início da partida. Mas a informação de bastidor é que o Giovanni Augusto está fora
Persson vai fazer o trabalho do Giovanni Augusto, portanto com 3 volantes, né? Jogando o Vilela, Leandro Vilela, o Silas e também o Persson. 3 volantes, portanto, jogando no time do Guarani com a ausência do Giovanni Augusto. Peraí. Mas esses 3 já iam jogar junto com o Giovanni Augusto. Então, pera um pouquinho, que você está dando uma informação, e não só nominal, mas tática. Já iam jogar os 3, o Giovanni Augusto o quarto e 2 atacantes. Que o treinador atual do Guarani, o Mozart, já declarou, assim, nas entrelinhas, que gosta de um 4-4-2, o 4-3-3 ele gosta, não gosta do 3-5-2. 3 zagueiros, ele disse que não é muito a praia dele. Agora eu te pergunto, se o Persson, que já ia jogar, mais os outros 2 volantes que já iam jogar, eles estão mantidos, tem que aparecer um quarto aí. Ou ele vai mudar o esquema e entra com 3 atacantes, contrariando inclusive aquilo que ele fez contra o Cruzeiro. Tô certo? Abre aqui, diretor. Ou tô errado? Faltaram as pulseiras aí do senhorzinho Malta. Né? Tô certo? Mas tô certo, mais ou menos. Ele disse na entrevista coletiva que a preferência dele é jogar no 4-3-3. Então, se tem um meia, joga com 2 volantes e um meia. Não tem um meia, ele joga com 3 volantes e com 3 atacantes. Mas, peraí. Discussão nossa boa, salutar ontem, todo mundo participou. Pare. Peraí. Quem que foi o falso 9 sábado passado de manhã? Giovanni Augusto. E agora, vai ter um verdadeiro 9? Então mudou o esquema. Tá certo? Aliás, eu acho que ele não foi falso 9, coisice nenhuma. Ele foi meia. Mas jogou com 2 atacantes. Depois mudou com o jogo em andamento. Certo, CH? Certo. Entrou o Lucão. É isso que aconteceu. Entrou o Lucão. Agora, ele não jogando desde o início, que essa informação me parece, né, quentíssima tem e muito recente, como é que vai fazer? Tem 2 alternativas. Ou ele vai colocar o Lucão de começo ou o Venuto do lado esquerdo. Não tem o que fazer. E o Maxwell jogando como falso 9 com o Iago sendo mantido. Pode ser o Bruno José? Pode ser até o Bruno José que faça às vezes do Giovanni Augusto do outro lado. Pode ser o Nicolas Careca também. Também. Então aí mora uma grande dúvida, Batista. O Tigrão tem toda a razão. E tem uma outra dúvida na lateral direita, porque o Lucas Ramon é o titular. Sim. Mas o Ludic foi muito bem, marcou inclusive o gol da vitória. O Matheus volta para a esquerda, isso é fato. Matheus Pereira. Matheus Pereira para a lateral esquerda. Agora, o Ludic vai ser o titular? Não sei. Eu só queria fazer um pequeno comentário sobre o Giovanni Augusto. Eu não faço comentário aqui para ter razão, não. Eu quero ser feliz pra caramba. Que Deus me abençoe, que eu seja feliz. Tem algum vinho bom aí no carro? Tem. Tem? Sempre tem. Passa um para mim que eu tô sem estoque. Então é o seguinte. Quando acabou o Campeonato Paulista, o Giovanni fica ou o Giovanni vai embora? Porque ele tinha contato até o final do Campeonato Paulista. Eu disse o seguinte. Se for para ficar até o meio do ano e chegar a propostinha para ele ir embora, deixa embora agora. Porque o Guarani precisa de um cara como ele até o final da temporada. É verdade. O que aconteceu? O que está acontecendo? Infelizmente. Se não fizesse isso, não ficaria com o jogador. Qual é o benefício, fora a última partida, que esse moço trouxe para o Guarani? Custo-benefício caríssimo, e eu lamento muito. Então que fique de aprendizado para o Guarani. Porque esses jogadores vêm para Campinas, usam o time, porque ele estava escondidinho lá fora do país. Aí veio para o Guarani, colocou na vitrine, e quando o Guarani precisa, o que acontece? O cara vai embora. Então, Guarani, por favor, e para a Ponte serve da mesma maneira. Aprendam, pelo amor de Deus, porque até uma criança sabia que ele ia usar o clube e depois ia meter o pé e ir embora. Ele estava onde? Estava em Cuba? Estava no raio não, que era América Central. Estava no raio que o parta. Era um centro um pouco desenvolvido, ao México. De novo acontece a mesma coisa. Futebolisticamente. É muito chato isso, cara. Chato, desagradável. E aí o time fica como? Amanhã vai jogar. Quem que vai jogar no lugar dele? Não tem o jogador. Né? Não, e eu lamento muito isso, muito. Eu sei que de repente é contrato, mas não deveria ter feito esse tipo de contrato. Não deveria. E olha que nós ficamos aqui falando que nem umas matracas aqui no Campeonato Paulista. Porque ele não fez um bom Campeonato Paulista, como todo time. Aí ele não. E a gente sabe, né, Tigrão, que não custa barato. Mas ele. Não custa barato. Mas ele ainda é uma notícia muito complicada. E claro que o Guarani já está se mexendo, já tem jogador contratado. Mas ele ainda é
mesmo não tendo preenchido toda a expectativa que a gente tinha em torno dele, ele ainda é, indiscutivelmente, se você fizer uma enquete aqui, eu acredito que o grosso da torcida do Guarani vai concordar comigo. Ele ainda é o principal jogador do elenco. Mesmo não tendo jogado tudo que pode, mas ele é o cara que coordena, né? Você vê o sacrilégio que é quando ele não joga. Você tem razão. Uma ou outra partida aí que ele não jogou, o time fica acéfalo. O time fica perdidinho. Eu estou falando isso porque vai fazer falta. Muita falta, muita falta. A gente espera até que essa situação possa ser revertida. Mas correu que o cara correu contra o Cruzeiro. Aí treinou a semana na boa. Né? Pelo menos a informação que a gente tem. Quer dizer, não tem uma notícia de contusão, torceu o joelho, não, ele foi liberado. Foi liberado para não jogar. Por quê? Porque a janela é segunda-feira. Né? Hoje é 15, 16, 17, segunda. 18. Aí entra, se machuca. E se for Arábia, ele vai ficar escondidão lá. Mas vê se ele está preocupado em estar botando o bloco na rua, em estar botando a cara aqui na Bandeirante, que tem uma baita de uma audiência. Imagina a quantidade. Lá é em petrodólares, meu filho. É muita grana, muda a cultura, muda a comida, não pode beber na rua. Pô, é uma readaptação humana. Está em contrato, não tem o que fazer. Só para não faltar informação, Isso. ele estava no Mazatlán, do México. Então. Mazatlán, é a América lá do Norte. ele fez 29 jogos e marcou 5 gols lá no futebol mexicano. Ele pertence a GC Esportes. Com todo respeito. Do empresário Jean Caio Moreira. Com todo respeito. Jean Caio Moreira é o proprietário dos direitos econômicos do Giovanni. Com todo respeito, Tigrão. Qual que é o nome do time? Ele não estava em lugar nenhum. Qual que é o nome Mazatlán. do time? Não, se está no Tigres, né? Se está num time grande do México, Estava em lugar nenhum. é uma outra história. Com todo É respeito. uma outra história. Né? Um time grande. Agora, Mazatlán, muito prazer, não conhecia não. Agora, na Arábia, vai estar mais escondido ainda. Se é a Arábia Saudita, que é o destino. Vai estar, futebolisticamente, vai estar mais escondido ainda. Então, tradição mundial zero. Então, no futebol. Então, agora, é o seguinte, grana boa, né? Para o jogo grana de boa. amanhã, eu não faria isso com o Giovanni Augusto. Mas sem o Giovanni Augusto, a chance do Bruno José voltar para o time titular é gigantesca. Mas e o Venuto? Eu escalaria Venuto. O Venuto entrou bem, pô. Dá pra pôr o cara de... Quantas vezes o Bruno José já entrou como titular e não resolveu? Todas. Por que não deixar o menino uma? Se não der certo, saca no intervalo. Ah, mas só 45? Já dá pra ver se o cara realmente entra e se encaixa. Só pela bola parada justifica. Pô, a bola parada dele contra o Cruzeiro foi um inferno pro Cruzeiro. 2 escanteios venenosos. Bate pra dentro. Deles saiu o gol lá que o árbitro não deu, né? Segundo gol do Guarani, Só pela bola parada anulado. justifica. Só pela bola parada justifica. Pode deixar ele lá. A titularidade. Deixa ele segurando lá na bandeira de escanteio, lá parado lá. Saiu o escanteio, ele pega a bola e bate. Já joga mais do que muito neguinho que tá cotado pra jogar aí.